ao longo da minha longa caminhada de 25 anos, já tive muitas experiências. A minha primeira experiência espiritual que eu tive, que eu até digo que foi uma experiência impactante, tinha 14 anos de idade, e ao longo da minha vida, como adolescente, jovem, eu venho tomando decisões, assim como você vem tomando. E essas decisões têm sido um grande diferencial para a minha vida. São decisões baseadas e fundamentadas na palavra. E essas decisões têm uma coisa que se chama unção, que ela vem e me capacita. O que é unção? Não tenta entender a unção com a mente humana, não. Tenta entender a unção com a mente espiritual, com uma consciência lá do alto. Porque se eu trouxer uma pessoa que ainda não entregou Jesus, e se tiver alguém aqui nesse local que ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje você sai daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Mas se eu trouxer uma pessoa lá de fora e colocar aqui, ela ainda não entende essas coisas, ela vai tentar entender com a mente humana. E ela vai ficar achando que nós somos loucos. Porque a unção é algo sobrenatural. Não é algo místico, é algo sobrenatural. Porque tudo que nós fazemos, um chamado, uma obra, tudo que nós vamos fazer aqui, aquilo que o Senhor colocou sobre nós como uma missão, nós dependemos da unção para fazer. Porque se a gente for fazer as coisas do Senhor como algo natural, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai pedir para sair. E o Senhor não nos chamou para pedir para sair. O Senhor nos chamou para cumprir o nosso chamado até o final. Quando Jesus voltar, quando eu estiver subindo, no meio do caminho, eu quero olhar para baixo e falar, glória a Deus, eu fui obediente até o final. Só que eu sei que eu dependo da unção. Eu sei que eu dependo da unção para realizar e cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha vida como missão. E deixa eu te dizer essa noite, se você ainda não sabe o seu chamado, se você ainda não entendeu por completo o seu propósito, ou até mesmo que você já entendeu, mas acha que Deus esqueceu do seu chamado, deixa eu te dizer, você veio para o lugar certo. A unção hoje, ela vai te lembrar do porquê que você entregou a sua vida, do porquê que você nasceu. Deus, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus, Ele preparou algo para você. Ele preparou algo para você. E nós, com a nossa idade, entre 13 até 30, 40 e poucos anos, não sei. Aqui pode ter inúmeras idades aqui, faixa etárias. Mas deixa eu te dizer, não importa a idade que você tenha, Deus quer te usar. Aonde que Deus vai te usar? No púlpito? Talvez. Talvez Deus vai te usar na sua faculdade. Talvez Deus vai te usar na rua. Talvez Deus vai te usar na igreja. Não importa onde Deus for te usar, dependa da unção. Dependa da unção, porque você depende dela. Sabe, não precisa abrir não, lá em Salmos, no capítulo 92, no versículo 10, tem um versículo que diz assim, porém, tu exaltas o meu poder, como de um boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Quem falou isso aqui foi Davi. E sabe, Davi, ele reconhecia que ele dependia do Senhor. Porque ele sabia que para vencer as guerras que ele batalhou, ele dependia de um poder sobrenatural, de uma força incomum. Então ele vinha e falava, porém tu exaltas o meu poder como a de um boi selvagem. Ele sabia que se na força do braço dele, ele ia perder aquelas guerras. E ele sempre pedia um óleo fresco. Eu não sei você, mas hoje eu tomei uns 2 ou 3 banhos. E sei que o banho é algo que Deus nos chamou para tomar todo santo dia. Porque o dia de hoje você não pode depender do banho de ontem, não. Porque fica difícil sobreviver contigo. E sabe, com as coisas do Senhor é assim. Tem muita gente, às vezes, vivendo na unção de 10 anos atrás. Mas existe algo fresco para você hoje. Existe algo fresco para o seu chamado. Existe algo fresco para o seu propósito hoje. E Davi, ele fala aqui, renovas em mim, Pai. Renova em mim como a força de um boi selvagem. E a parte B diz o seguinte, derramas sobre mim um óleo fresco, algo novo. Sabe, no Antigo Testamento o Senhor se comunicava aos pais pelos profetas. Agora no Novo Testamento não. No Novo Testamento nós somos filhos. Nós temos algo dentro de nós que nos faz ter uma comunicação com o Pai direta. Então, se você tem algo dentro de você que faz ter uma comunicação direta com o Pai, saiba de uma coisa, coisas impossíveis vão acontecer através da sua boca.
Porque você vai depender da unção. E a unção vai te capacitar para fazer algo sobrenatural. Amém? Só que quando a unção vem sobre você, saiba, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Não fique achando que a unção é uma coisa assim, ele vem, é uma gritaria, é uma baderna, porque não é. Ela vem com um propósito na nossa vida, sabe? Tão maravilhoso. Pode ser que numa noite, quando a unção vem sobre você, você não compreenda o porquê que ela veio naquela noite. Mas quanto mais você vai se aproximando do Senhor, quanto mais você vai aprendendo da palavra, você vai começando a entender por completo o propósito da unção sobre a sua vida. E saiba de uma coisa, ninguém aqui não tem valor, não tem propósito, não existe isso. Se você está vivendo, se você entregou sua vida ao Pai, saiba de uma coisa, Ele quer te usar. Ele quer te usar, não importa onde for, Ele só precisa saber, meu filho, você está com o coração disponível? Porque eu tenho sempre algo fresco para você. Eu sempre tenho algo fresco para você. Gere expectativa para essa noite você sair marcado pela unção. Não é marcado pelo Vinícius, é marcado pela unção. Amém? Tem alguns ainda pensando e refletindo na história do banho. E sabe, quanto mais a gente se aproxima do Pai, mais a gente quer se embriagar nesse óleo fresco que Davi fala em Salmos. Mais a gente quer se embriagar, entregar a nossa vida ao Pai, mais e mais. Renúncias acontecem. E sabe, coisas sobrenaturais acontecem com a nossa vida. Eu tenho certeza que se eu pegasse aqui o microfone, começasse a dar oportunidade para vocês aqui, que vocês começassem a falar, olha, uma vez eu pratiquei a palavra, uma vez eu estava, o Espírito Santo me guiou para fazer algo, e eu fui, sabe, grandiosamente usado para abençoar a vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que muitos aqui teriam muitos testemunhos. Porque essa palavra não muda. Se você praticar, se eu praticar, nós vamos viver coisas sobrenaturais. E eu não sei você, quanto mais o mundo, ele tenta ser mais mundo do que já é, nós vamos ser mais igreja do que nós somos. Viu? Você está querendo dizer que a gente vai ser religioso? Não, porque religiosidade é um extremo. E viver uma vida de pecado também é um extremo. Estou te chamando para o equilíbrio. Estou te chamando para o equilíbrio. Se você entregou sua vida ao Pai, uma unção veio sobre você. Pecador você já não é mais. E não existe mais essa história de pecador redimido, está repreendido. Faça o rema que você vai aprender direitinho o que você é. Você é filho de Deus, você é uma nova criação. A unção, quando veio sobre a sua vida, ela veio com um propósito. Agora você tem novos limiares, você tem novas direções. Céus estão abertos sobre você. Jesus foi, se batizou lá no Rio Jordão. Quando ele se batizou no Rio Jordão, ele saiu, os céus se abriram. E uma pomba desceu sobre ele. Sabe, eu creio numa noite de céus abertos. Eu creio numa noite onde o Senhor vai estar te comunicando grandes coisas. Se prepare para você sair daqui com decisões tomadas. Se prepara para você sair daqui e querer procurar alguém que você não fala há muito tempo, querer mandar uma mensagem para alguém, trazendo a pessoa de volta para cá, para essa palavra. E deixa eu dizer, não importa se a pessoa vai estar nessa igreja ou na outra igreja, importa que o nome dele esteja escrito no livro da vida. E foi através da sua vida. Se prepara para Deus te usar em coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Nós dependemos da unção. Nós dependemos da unção. Sabe, às vezes a gente está em momentos, em lugares, momentos de culto, de louvor, sabe que a unção parece que está tangível. É aquele ambiente maravilhoso, poderoso, sabe? Deixa eu usar essa expressão aqui, tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Parece que a unção às vezes é assim, que a gente toca na unção. Existem lugares onde a gente vai estar, onde a unção vai estar totalmente favorável. E coisas sobrenaturais vão acontecer ali. E eu acho maravilhoso isso. Mas existe uma unção que está dentro de você, que você pode às vezes estar num lugar que não tem louvor. Que não vai ter a bateria, não vai ter o pessoal cantando. Mas existe algo poderoso dentro de você que vai contribuir para coisas sobrenaturais acontecerem ali. E é nisso que você tem que confiar, é nisso que você tem que acreditar. Deus não chamou somente os ministros que estão aqui no púlpito para eles fazerem coisas sobrenaturais. Porque senão o sobrenatural só estaria limitado no horário do culto. E o sobrenatural não está limitado ao horário da nossa igreja.
Ele pode acontecer em qualquer lugar, de madrugada, de manhã, não importa. Se você estiver lá, a unção que está sobre a sua vida vai pegar junto contigo e vai acontecer. Vai acontecer. Você vai sair daqui crendo mais nisso. Tenho certeza. Obrigado, Savana. E sabe, como eu citei aqui, eu na verdade eu nem gosto, não gosto de usar muito, eu não gosto de usar patentes ou algo do tipo para dar muitos exemplos, às vezes é necessário. Sabe, eu tenho 25 anos de idade, sou diretor de uma escola Rema. Acho que a maioria aqui sabe o que é o Rema. E sabe, quando o Senhor me falou que isso ia acontecer na minha vida, sabe, me veio um medo. Quantos aqui já passaram por medo? Que bom. Me veio um medo, porque eu falei, meu Deus, tão jovem, sabe, estar à frente de uma escola tão séria, uma escola onde, sabe, o Espírito Santo governa ali, lidar com pessoas, lidar com muitas outras coisas, mas sabe, ao longo do tempo o Senhor foi moldando dentro de mim uma dependência. E eu não quero ser aquela pessoa que, eu sou independente, está repreendido isso. Quanto mais dependente você for do Senhor, dependente da palavra, dependente da unção, mais você vai ser usado. Mais você vai ser usado. E sabe, coisas sobrenaturais acontecem dentro do Rema, e às vezes eu estou ali, e eu só dependo dele, porque se fosse na força do meu braço, já era. Eu entrei no Rema, eu falei, nossa, quando eu me tornei vice-diretor, depois fui diretor, eu tinha 23 anos de idade. Eu ficava pensando, como eu vou lidar, às vezes com uma pessoa mais velha que eu, como vai ser? Antes de eu ser diretor, minha primeira situação como vice-diretor, eu estava lá em cima na secretaria do Rema, uma pessoa subiu lá do som, a pessoa é morena, ela subiu branca, ela falou, olha, tem o irmão lá na sala que está manifestando, meu Deus. E sabe, eu comecei a dar os primeiros passos para descer a escada da secretaria, no meio da escada, veio aquela nota, dependa de mim. Dependa de mim. E a unção vai estar junto com vocês. E sabe, graças a Deus deu tudo certo, chamamos o aluno para fora, conversamos com ele, oramos com ele. Ele precisou retornar para casa. Mas sabe, se naquele momento, quando eu estivesse descendo a escada, eu achasse que ia ser na força do meu braço, eu achasse que eu ia entrar na sala, pegar o garoto pelo cabelo, puxar lá para fora, dar um jeito nele, sabe? O Satanás, ele usar aquela oportunidade para fazer um barulho dentro daquela sala de aula. Mas eu dependi do Espírito Santo, dependi da unção, e algo pôde acontecer ali sobrenatural. E sabe, hoje talvez você vai estar num lugar onde o Senhor te confiou, num lugar onde o Senhor te colocou. E nesse lugar, independente de onde esteja, você depende da unção. Pode achar que o que você faz não tenha tanto sentido, não tem tanta importância, você que pensa, você que acha. Outro dia eu estava conversando com o Carlinhos, ele serviu muito tempo no Rema, e eu tive que expulsar ele quando entrei como diretor, amém? E ele estava contando que uma pessoa encontrou ele trabalhava no som, só que ele trabalhava no som, mas ele trabalhava, sabe, com intensidade, com alegria, interagindo com os alunos. Depois de passar alguns anos, um aluno que se formou no Rema mandou uma mensagem para ele, agradecendo por tudo, todo esse impacto que ele teve na vida dele. E ele estava ali servindo no som, nem era o professor. Nem era o cara que estava, sabe, ensinando os alunos em cima do púlpito. Então não menospreze no lugar onde você está. Não menospreze onde você está ali, com a mão no arado. Não menospreze, porque aonde você está o Senhor pode te usar. Aonde você está, a unção pode pegar junto. Às vezes é numa conversa, às vezes é num abraço. Nesse período não está podendo, mas logo a gente vai voltar. Às vezes é numa palavra que você entrega. Aquela palavra vai sair de você com tanta unção que vai ter um impacto na vida deles. Vai ter um impacto. Volto a dizer, a unção, ela não está limitada a um horário de Rema ou de igreja. Não está. Uma necessidade pode acontecer perto de você. Você vai esperar o horário do culto para fazer? Se esperamos o horário do culto para fazer algo, a nossa dependência está no culto, não no Espírito Santo e na unção. Agora, quando a gente depende da unção, em qualquer lugar o Senhor vai nos usar. Em qualquer lugar o Senhor vai saber. Aquele filho, se eu ordenar, se eu mandar uma direção para ele, eu posso usar ele. E fique tranquilo.
Porque no mundo vai se levantar muitas coisas para te atacar. Eu lembro de Elias. Jezabel falou para Elias: antes do sol se pôr, eu te mato. E sabe, passou um dia, Elias sobreviveu aquele dia. Passou um mês, passou um ano, passou 2000 anos e Elias não morreu. Elias não morreu. Porque é aquele que se move na unção, arma nenhuma forjada vai se prosperar sobre você. Nada vai atacar você e a sua família. Feche as brechas e conte com a unção. Amém? E sabe, Elias foi um profeta que ele marcou, graças a Deus a Jezabel não conseguiu matar ele, porque ele marcou a Bíblia, a palavra do Senhor. Tudo que ele fez, mas eu quero começar a história dele depois, quando ele já está perto de passar o manto para Eliseu. E sabe, Elias recebeu uma direção do Senhor. Ele falou: olha, vai se encontrar com Eliseu, porque você vai precisar ungir ele para o seu lugar. E sabe, Elias, ele não negociou com o Senhor. Ele não falou: mas por que o irmão, por que o fulano, por que é ele? Sabe, às vezes quando recebemos direção do Senhor, a gente não tem que ficar negociando ou barganhando com o Pai. A gente tem simplesmente que obedecer. Porque é nessa obediência que o Senhor pode saber que ali existe um local, um filho meu que pode obedecer, e ali coisas sobrenaturais podem acontecer. E sabe, quando Elias se encontrou com Eliseu, abre lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Lá diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Diga comigo: manto. A voz profética: manto. Isso. Então deixou esses bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar ao meu pai e à minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabeis o que fiz contigo. E sabe, aqui Elias, ele chegou, Eliseu estava lá, ele estava lá arando a terra, só que foi entregue a ele 12 pares de boi, ou seja, 24 bois, sendo que quando ele usava 2 bois na frente, onde tinha aquela junta que ligava ao arado, e os bois iam na frente, iam arando aquela terra, e ele já estava indo para a 12ª junta de boi, para a 12º par de bois. Já tinham 22 bois já tinham cansado naquela história. E Eliseu estava ali trabalhando, e ele chegou, sabe, ele chegou como aquele profeta raiz mesmo. Ele já chegou, jogou o manto. Eliseu entendeu a paradinha. Ele já foi: olha, deixa eu pelo menos me despedir dos meus pais, deixa eu pelo menos despedir aqui de tudo que eu estou fazendo aqui, e já volto. Vai e volta, porque você sabe o que eu fiz contigo. Sabe, às vezes algumas experiências espirituais não vão ter muitas explicações. Às vezes você vai ter que confiar mesmo na unção. Às vezes você vai ter que confiar mesmo no Espírito Santo. Porque quando você confia no Espírito Santo, você sabe que em todas as coisas, em tudo vai dar certo. Em tudo vai dar certo. Mas existe algo aqui que eu quero tirar, extremamente importante. Aqui Eliseu, ele estava com a mão no arado. Ele estava trabalhando e muito. Ele já tinha chegado na 12ª junta de bois. 22 bois já tinham cansado, mas Eliseu não. Ele estava com a mão no arado, quando Elias chegou com o manto sobre ele. Aonde você estiver, quando você estiver com a mão no arado, esteja ali servindo, esteja trabalhando, fazendo com muita dedicação. Não faça para chegar num lugar, faça porque você está ali e o Senhor está te confiando naquele lugar. Sabe, em Lucas, no capítulo 9, 62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E arado aqui tem um significado de missão, chamado, lugar aonde Deus te colocou. Esteja com a mão no arado, que a unção ela vai chegar sobre você. Sabe, a unção quando chegou para Eliseu estava com a mão no arado. A unção quando chegou para Davi estava lá com as ovelhas.
Eu estou começando a entender a história. O Senhor não quer você parado. O Senhor não quer você de mão de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Ele quer você botando em prática os dons e os talentos que Ele confiou a ti. E vai chegar um dia que a unção vai te pegar. Tem uma unção vindo sobre você. Tem uma unção vindo sobre você. Tem uma unção vindo sobre você nessa noite. Fica com a mão no arado. Com a mão no arado. Não solta por nada. Satanás, ele vai mandar setas malignas para que você desista. Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Mas não larga o arado. Não olha para trás. O que ficou lá atrás, lá no mundo, ficou lá atrás. Estamos com a vida entregue ao Senhor. Se eu tiver que entregar minha vida, tá segunda, quarta, sexta no rema, terça no discipulado, quinta no culto, domingo no culto, no sábado na programação dos jovens eu vou estar. Eu quero estar no ambiente propício. Eu quero estar no lugar onde eu sou influenciado pela palavra. Quantos livros você já comprou? Estou vendo a biblioteca ali. Quantos livros você já comprou esse ano e está lendo? Não responde. Aí você lê livro, ouve ministração, ouve louvor, vai para o culto, está servindo. Quando você menos espera, o sobrenatural chega. A unção vem sobre você para algo novo, para uma etapa nova. A unção hoje vai virar a chave de alguns aqui. Chaves vão ser viradas. Chaves vão ser viradas. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. A unção vai te pegar aí. Não fica com medo. Em Hebreus 10, versículo 36, eu estou falando rápido, eu não estou dando tempo para vocês abrirem. É de propósito mesmo, para não perder tempo. Qualquer coisa eu passo para vocês os versículos, amém? Em Hebreus 10, versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverar, perseverar. O dia mau vai vir. Que isso, Vinícius? Vai vir. Paulo falou mesmo. O dia mau vai vir. Não vai ser todos os dias do ano. Vão ser alguns. E nesse dia mau, faça chuva ou faça sol, esteja perseverante. Entendendo que tem algo sobrenatural sobre a sua vida, te capacitando para aquilo. Não deixe a peteca cair. Quando você está num ambiente como esse sempre, frequentando os cultos, congregando, quando você pensa em deixar a peteca cair, tem alguém perto de você que vai te auxiliar. Que às vezes pode ser que a gente não consiga do nosso jeito, e vai ter alguém que sempre que vai entregar uma palavra, que vai pegar junto contigo. Tem associações certas. Largue aquilo que te puxa para lá, fique com aquilo que te puxa para cá. Eu estou falando coisas divinas aqui. Coisas divinas que, se você botar em prática, você vai ver grandes resultados na sua vida. Grandes resultados. Não por você, sim por quem você representa. Amém? Você precisa ser encontrado com a mão no arado. Sabe, Elias aqui, ele é uma tipificação de Jesus. E Eliseu é uma tipificação da igreja. Elias fez muitas coisas para que Eliseu desfrutasse daquele manto novo, daquela porção dobrada. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Elias tinha uma unção sobre a vida dele, certo? Só que Eliseu desejou. Você deseja uma unção nova? Você deseja um óleo fresco? Amém, porque eu sempre desejo também. E sabe, se Elias tinha uma unção sobre a vida dele e Eliseu pediu uma porção dobrada, como que Eliseu ia dar duas coisas se ele só tinha uma? Essa segunda vinha do Senhor. Essa segunda vinha do Senhor. E sabe, Elias fez muitas coisas, Eliseu desfrutou. Jesus fez algo na cruz que a igreja pudesse desfrutar depois. Coisas aconteceram antes da gente entregar nossa vida ao Pai, que quando a gente chegou, a gente só está desfrutando. Talvez você chegou nessa igreja há pouco tempo,
Quando você chegou, já tinha um ambiente, já tinha cadeira, já tinha ar-condicionado. Mas tinha um período que eles tiveram que crer para tudo isso. Mas você chegou com tudo pronto. E glória a Deus por isso. Teve uma galerinha que fez o trabalho mais braçal. E agora que você chegou, você precisa decolar. Pegar junto com a visão da sua igreja. Ou você acha que Deus te capacitou, te ungiu para nada? Não foi para isso não, queridão. Porque se ele entender que contigo nada vai acontecer, vão existir N promessas. Mas as promessas vão morrer daquele jeito. Que isso é impactante, mas vamos olhar o outro lado. Se você entender que existe uma promessa sobre a sua vida, você não se esquece daquilo, você cresce e avança no Senhor, a unção vai te capacitar e coisas sobrenaturais vão acontecer. Vão acontecer. Antes de você morrer, promessas vão se cumprir. Morrer não, que a nossa geração vai ser arrebatada. Mais detalhes, faça o rema. Amém? Oh, aleluia. E sabe, um dos significados desse manto aqui também é autoridade, unção, favor de Deus. Sabe, Elias, eu achei incrível isso. Eu achei incrível essa história, como Elias, ele vem, joga um manto, e Eliseu entende o que aconteceu. Ele já entendeu. Eliseu estava fazendo algo, estava ali com a sua família. Ele entendeu o que aconteceu ali. Ele não ficou barganhando, negociando com Elias. Elias, pô, como é que vai ser isso aí? Eu tô aqui, me dá 1 ano, me dá 2 anos, que eu vou contigo. Não, Eliseu entendeu o que estava acontecendo ali, e ele só falou, deixa eu só me despedir daqueles que eu devo honra, e já volto. Sabe, às vezes vão existir situações que o Senhor vai falar contigo, e você vai precisar ter uma obediência rápida. Você vai precisar entender que aquilo é o Senhor se movendo sobre a sua vida. Que aquilo ali é um chamado. Que aquilo ali é uma direção dele para você. E Eliseu entendeu. Ele já entendeu a paradinha. Falou, vou me despedir, já volto e vamos seguir. E Eliseu, todo mundo sabe, Eliseu ele continuou ali com Elias até o final. E sabe, eu quero fazer abrir um parênteses aqui. Em João no capítulo 12, versículo 26, diz o seguinte: se alguém me serve, Jesus estava dizendo isso, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Aqueles que servem ao Senhor, o Pai vai te honrar. Sabe, às vezes a gente está servindo, entregando a nossa vida para algumas coisas, e às vezes a gente pensa, poxa, ninguém está vendo. O Pai está te vendo. O Pai está te vendo. Como eu falei, o que você faz, às vezes pode ser que naquele momento você não viu o efeito daquilo. Mas nós não somos crentes imediatistas. Nós somos aqueles que temos uma fé e sabemos que algo glorioso está acontecendo ali. Vai florescer um dia ou outro, não importa. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Eliseu deixou tudo. Ele abriu mão de tudo. Você está preparado para abrir mão de tudo? A unção, o manto, quando vem sobre você, ele vem para te transformar com um propósito. Sabe, nós somos jovens. Vamos abrir o jogo aqui. Tivemos que abrir mão de muitas coisas. De festas. Abrir mão de desejos da carne. Abrir mão de relacionamentos. Abrimos mão de muita coisa para estar aqui. Sacrificamos muita coisa. Mas tem tudo um propósito. Foi a unção que fez isso com você. Quando você entregou a sua vida ao Pai, você começou a ter desgosto daquilo. Algumas coisas você teve que fazer uma força maior para soltar, mas você soltou. Eles podem ter achado, o pastor fez uma lavagem cerebral dentro da cabeça deles, mas não foi. Foi a unção que te trouxe para esse lugar. Foi a unção que transformou dentro de você. Foi a unção que mexeu em algumas coisas aí. E você começou não tenho mais vontade disso, eu não quero mais isso, eu quero estar próximo ao Pai. Foi a unção que fez isso. E se a unção fez isso um dia, fique sabendo, não volta. Não volta, porque esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Eliseu foi assim, ele não voltou. O manto caiu sobre ele,
Mas ele não voltou depois. Ele não olhou para trás. Eu quero ser esse, que não olha para trás. A minha vida é em prol disso tudo. Da unção que está sobre a minha vida, do meu chamado, do propósito que está sobre a minha vida. E se você não sabe o seu chamado, fica tranquilo. No tempo certo você vai saber. Fica tranquilo. Mas saiba de uma coisa, você tem um chamado. Seja nos 5 dons ministeriais, seja servindo num departamento da igreja, você foi chamado para algo. E se alguém um dia colocou o dedo na sua cara dizendo que você nunca iria fazer alguma coisa, hoje eu estou dizendo, pela autoridade que é sobre a minha vida, você vai fazer algo. Você vai fazer algo. Amém. Olha para trás. Veja o que o Senhor fez com a sua vida. Veja o que te impactou. Veja o que esse manto fez com você. Olha para 10 anos atrás, 15 anos atrás. Veja o que o Senhor fez com a sua vida. Veja o que essa unção te transformou. Pode ser que se eu botasse aqui no telão foto de você daqui a 10 anos atrás, talvez você se envergonhar um pouco. Mas rápido você ia se regozijar, porque você ia ver o resultado que o Senhor fez com a sua vida. A unção te transforma. Como eu falei, ela veio com um propósito. E a unção é algo sobrenatural. Eu já contei essa história em alguns lugares que eu ministrei. Eu vou contar para você entender. Um certo homem um dia foi conversar com um homem mais experiente que ele. E ele falou: Senhor, me explique o que é unção. E ele falou: amém, vou te explicar. Está vendo aquele boi no pasto, pastando? Aquilo não é unção. Aí ele falou: Senhor, eu te perguntei o que é a unção. Me explique, Senhor, eu preciso saber disso. Aí ele: tá bom. Está vendo aquele passarinho cantarolando lá no galho? Aquilo não é unção. Aí ele: pô, mestre, como assim, mestre? Eu preciso saber disso para o meu ministério, para a minha vida com o Senhor. Ele: tá bom, vou te explicar. No dia que você vê aquele boi no galho cantarolando, aquilo é a unção. Aí você fala: que isso, Vinícius? A unção vai fazer essas coisas doidas? Se depender, vai. Se tiver um propósito ali, vai. Mas a unção é algo sobrenatural. É uma força que vem do céu, que vai transformar a sua vida. Aquilo que você pensa que é impossível de você soltar, fique sabendo que a unção vai te ajudar. Fique sabendo que a unção te capacitou para você chegar até aqui. E ela vai pegar junto contigo para que você possa cumprir o seu chamado aqui na terra. A unção mudou a tua vida, a tua história. Amém? A unção vai te mudar. Não foi, Val? Há um tempo atrás o Val, ele era de torcida organizada, do time dele. Arranjava briga na rua, arranjava um monte de coisa. Olha o que a unção fez com ele. Olha o que a unção fez com ele. Ele está aqui te servindo aqui na igreja. Se você procurar ele vai ter uma palavra para te entregar. Está casado, glória a Deus. A unção faz isso contigo. Confia na unção. Confia na unção. Foi assim com Eliseu. A história dele foi mudada. Tem muitos outros aqui que eu posso compartilhar contigo que a história foi mudada. Mas estamos falando de Eliseu. Sabe, existem algumas coisas que... 3 pontos aqui que tem uma tipificação na palavra, mas eu quero falar um pouco sobre ele. Sabe, o deserto. Quantos aqui já passaram por um tempo de deserto? É um lugar de passagem. Não é para você montar sua casa lá, tá? Para você não ficar falando: tô na prova. Não, deserto. Aquele tempo de pressão. É um lugar onde você é muito pressionado. Quantos aqui já passaram por isso? Talvez aqui eu estou lidando com pessoas que já tiveram algum problema emocional. Já tiveram alguma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. Sabe, momentos de pressão. Onde alguns não vão entender, mas só você vai entender aquele momento. Só você vai entender o nível de pressão que você está passando. E eu não estou aqui para menosprezar a pressão de ninguém. Mas o deserto é um lugar onde a gente tem que ficar muito firme. Muito firme, que no momento da pressão, quanto mais a gente olha para a palavra, mais a gente vai se enraizando na rocha. Mas não é um lugar para a gente ficar. Não é o fim da linha. É um lugar de passagem.
Moisés passou pelo deserto, Elias passou, Jesus passou. Mas eles passaram. O fogo é um tempo de preparação. É onde você é purificado, aonde você é testado. Situações que acontecem onde você é colocado à prova os princípios que estão dentro de você, os princípios bíblicos, aonde você vai precisar ser experimentado em algumas coisas, renunciar a outras coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aonde a gente é muito purificado, aonde a gente é muito provado. Rede social. Não cutuca ninguém não. Aqueles que foram chamados para um propósito, aqueles que têm uma unção sobre a vida, que têm um chamado, um dom e um talento, não foi chamado para ficar se expondo em rede social. Não foi chamado para ficar gerando debates acalorados em redes sociais. Você foi chamado para falar da palavra. Deus te ungiu, te deu um dom, um talento, chamado para você ficar fazendo outras coisas. Não, Ele te ungiu, te chamou para você falar da palavra, para você brilhar, ser um farol. Ser um farol. A nossa vida lá fora tem que estar compatível com a nossa vida aqui dentro. O que a gente faz lá fora, na nossa rua, na nossa casa, na nossa faculdade, tem que brilhar. Tem que brilhar. É ali que a gente vai ser experimentado. É ali que os princípios bíblicos estão dentro de nós, eles precisam ser praticados. Eu sei que às vezes vai ser difícil, mas a unção está com você. A unção está contigo. E existe a chuva. A chuva é o tempo de abundância, restituição, recompensas. É um tempo onde que você passou por pressão, você foi provado no fogo, mas vem um tempo de abundância sobre a sua vida. Vem um tempo de abundância, recompensas, restituição. Eu vou dar um exemplo aqui. Ano passado eu casei, glória a Deus. Mas sabe, no ano do meu casamento, veio a existir uma coisa que nunca antes foi vivida. Uma pandemia. Sabe, nos primeiros dias, primeiras semanas, foi osso. Foi osso, foi pressão. Ali foi deserto mesmo. Foi pressão. É você lutar com a mente, é você lutar com questionamentos, com dúvidas. Você não saber o que fazer, como vai ser. Ali, meu irmão, a pressão foi grande. Foi grande. Mas sabe, logo a gente lembrou da palavra. Logo a gente lembrou de Filipenses 4,19. Que o meu Deus há de suprir em glória. Em glória. Sabe, depois começou o tempo do fogo, que a gente começou a ser aprovado. Contas começaram a chegar, a festa se aproximando, coisas a pagar. Mas sabe, ali a gente passou por um tempo para ser purificado mesmo, de praticar a palavra. Fomos experimentados. Mas sabe, chegou o tempo da chuva. Engraçado, você não disse aleluia no tempo do deserto, da fogo, mas você disse no tempo da chuva. Chegou o tempo da chuva, meu amigo. A gente teve um tempo de restituição na nossa vida, tão grande, tão grande. Eu ganhei tudo para minha casa, tudo que você pensar aí. Tal coisa, ganhei, tal coisa, ganhei. E não estou falando isso para me soberbar, não. Estou falando para te abençoar. Se alguém aqui está participando desse período de noivado, recebe aí de onde você está. Se você está namorando, que a gente namora para casar, um dia você vai casar. Recebe isso aí, filhão. Eu recebi tudo. A última coisa que faltava, eu recebi na entrada do meu casamento. Eu estava lá, recebendo as pessoas. Aí uma pessoa saiu do carro assim, ela veio até mim e falou: olha, eu vou te dar tal coisa. Eu falei: amém, só faltava isso. Deus não deixou que eu me casasse, que eu dissesse sim, antes que se cumprisse tudo. E tudo chegou lá em casa. Se você for lá em casa, se você for sentar no meu sofá, eu ganhei. Você vai ver televisão, eu ganhei. Eu vou pegar água na geladeira, que eu ganhei. Vou esquentar a comida no micro-ondas, que eu ganhei. E se você quiser no fogão eu ganhei também. Tudo eu ganhei. Porque veio um tempo de abundância sobre a minha vida, de restituição. Teve um tempo que eu fui provado, mas teve um tempo que o sobrenatural aconteceu. Minha lua de mel foi paga, não saiu do meu bolso, foi tudo bênção. Aleluia. Amém.
sabe, um dos lugares onde Eliseu passou com Elias foi em Jericó. Jericó foi um lugar da maior conquista de Israel. Esse lugar de maior conquista de Israel, aquilo ali mostra algumas coisas. Eles passaram em outros lugares também, Betel, Gilgal, lugares com algumas representações. Mas eu quero focar em Jericó. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem conquistado com a unção que Deus te deu? Quais são as conquistas que estão acontecendo na sua vida com a unção que está sobre você? E quando eu falo conquista, não é para soberba. Eu falo conquista para que essa palavra possa se propagar mais e mais. Porque no dia que você ressuscitar alguém dos mortos, queridão, essa notícia vai vazar. No dia que você orar por um câncer cercar, essa notícia vai vazar. Novas oportunidades vão acontecer perto de você para você colocar em prova isso, a unção que está sobre você. E o que você vai fazer? Poucos améns agora. Para a gente conseguir grandes conquistas, nós precisamos praticar. Nós precisamos estar em prol da obediência do Pai. Vou contar uma história aqui para vocês, que hoje à tarde eu fui e tirei dúvidas com elas, com as duas. Vou contar os personagens da história. Quem estava lá, acho que Carlinhos estava, Alexandre estava também. Há 2 anos atrás, 2 anos atrás, fui numa conferência de seropédica, na igreja de seropédica dos jovens. Fui lá ministrar, primeira conferência que eu participo, aleluia. Me deixaram por último. Falei, amém, já estou entendendo a paradinha. Olha, eu preparei um esboço, foi lindo, estudei e tal. Quando eu comecei a ministrar, eu comecei a seguir aquele esboço. Mas sabe, não estava fluindo, não estava entendendo. Falava uma coisa, não ia. Até a hora que eu entendi, fechei. Para não, pelo amor de Deus. Eu fechei. Foi assim mesmo, do nada eu parei. Gostei, entendi agora. Eu parei e comecei a entender que ali o profético estava começando a se mover. E sabe, eu comecei a ficar obediente à voz do Espírito Santo. A unção estava naquele lugar. Grandes coisas o Senhor fez naquela noite. Grandes coisas o Senhor fez. Mas sabe, eu estava no momento, na hora dali que veio um profético, algo muito forte sobre a minha vida ali, e o Senhor me deu uma direção, de orar pela esposa do líder de jovens. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Mas o Senhor veio, Ele me deu uma instrução e me deu um modo, porque às vezes a gente recebe uma instrução e quer fazer do nosso jeito, aí muda tudo. Aí me deu o modo. Aí o modo foi chegar para uma amiga nossa, Amanda, esposa do Rafael, falar, vem cá, chamei ela. Falei nada, porque se eu falasse o medo entrava. Aí eu falei, cheguei para a esposa do líder de lá, e falei, olha, o Senhor falou para mim que é para orar por você, mas quem vai orar por você é a Amanda. Existe algo sobre a vida dela, um chamado, ela vai orar por você, e a resposta que você estava esperando vai chegar agora. Se eu falasse isso antes para Amanda, ela ia ficar com 2 olhos bugalhados. Mas a Amanda ali, sabe, começou a orar, orou. Eu creio em nome de Jesus que a unção que está sobre a vida da Amanda ali, pegou junto e algo aconteceu ali. Depois que acabou aquele culto, brincaram comigo, até me zoaram. Pô, a gente chegou assim do nada para Amanda, vem cá, vem orar. Tem algo do teu chamado para orar pela vida dela, a resposta que ela vai receber, do nada. E eu ouvi isso durante abril, maio, junho, julho, agosto. Quando chegou agosto de 2019, eu fui para a Festa das Nações, lá na igreja de Campo Grande. Eu estava passando lá, aí eu encontrei o líder de jovens. Aí eu falei com ele, falei, oi irmão, rapaz, a nossa igreja mudou muita coisa, os jovens também, depois daquela conferência. Eu falei, glória a Deus, amém. Aí ele aqui, ó. Aí o que foi? Olha irmã, olha a minha esposa, está sentada aqui. Eu falei, amém, divino, está sentada. Aí ele, ela está grávida. Aí eu falei, que isso? Me conta isso aí. Aí ele, eu fazia um tipo de tratamento que eu não poderia, de certa forma, engravidar a minha esposa. Eu estava estéril. E aí a esposa tomou a falha e falou, eu estava querendo muito ter filho. E a gente tentava e não conseguia. E naquela semana eu tinha orado algumas coisas ao Pai que o Senhor sabia o que era. E quando a Amanda veio orar por ela, ela falou isso. Útero fértil. Útero fértil. Ninguém conversou nada com a Amanda, ninguém.
Aí eu saí dali, aí a Amanda estava também lá na Festa das Nações. Eu falei, Amanda, o líder de Seropédica, ele queria conversar contigo. Não falei nada. Aí ela foi lá, passou 30 minutos, 40 minutos, aí depois ela voltou chorando. Aquilo que era deboche, nunca mais foi deboche. Aquilo que era brincadeira, nunca mais tornou brincadeira. Mas o que eu quero dizer, aonde a unção está presente, coisas sobrenaturais podem acontecer. Doenças podem secar. Um rompimento pode acontecer. Fica ligado que hoje é a noite onde a unção vai te pegar. E coisas sobrenaturais vão acontecer. Ela estava lá, quietinha na dela, ninguém falou nada, ela não anunciou nada. Mas o Espírito Santo e a unção quis pegar ela. E pegou. E o filho está lá, com 1 ano e pouco já. Me mandaram a foto hoje à tarde. Filho da promessa. O pai até me falou que tem um problema. Ele não anda. Ele só corre. É levado demais. Aí eu falei que ele pegou a unção do cara que estava ali com ele. Porque eu era muito levado também. E sabe, esse foi um milagre que aconteceu na vida deles. O que aconteceu na sua vida que foi a unção que fez? Sabe, Eliseu chegou no Jordão. E ele estava junto com Elias. Elias foi, pegou o manto. Esquece do manto não. Pegou o manto, dobrou o manto, bateu no Jordão. O Jordão se abriu. Essas coisas simples que acontecem, né? O Jordão se abriu. Eles começaram a andar. Andar. Aí chegou um tempo onde a unção começou, o negócio começou a envolver Elias. E começou o processo de Elias ser levado para ter com o pai. Ele não morreu. Ele foi levado para ter com o pai. Glória a Deus por isso. E Eliseu, quando ele entendeu aquilo, ele falou, Senhor, meu pai, os cavaleiros de Israel. Ele entendeu o que estava acontecendo com Elias. E ele honrou ali a paternidade de Elias. E sabe, a palavra fala que o manto veio sobre Eliseu. Ele veio sobre Eliseu. Eliseu não ficou lá um desesperado. Vem, pega, me dá. Não, o manto desceu sobre Eliseu. E Eliseu dali chegou com a porção dobrada. Algo foi derramado sobre a vida dele. E ali começou um tempo novo na vida dele. Quando ele voltou, ele não podia deixar o Jordão aberto, né? Quando ele voltou, ele pegou o mesmo manto, bateu no Jordão, o Jordão se fechou. Repara, ele não precisou dobrar o manto como Elias fez, não. Ele pegou o manto do jeito que estava e bateu. Sabe, se prepara para fazer coisas além daqueles que um dia fizeram por você. Os seus líderes, o seu pastor fez algo por você, mas se prepara para fazer coisas maiores. Se prepara para fazer coisas maiores. Eliseu foi ter com aquela sunamita. Ela não poderia ter filho, mas perguntou-se o que você precisa. Ela falou, não, está tudo bem comigo. Mas ele sabia que algo tinha que acontecer. Ele foi lá, orou, e ela teve um filho. Sabe? Quando o manto vem sobre você, você começa a entrar numa posição de transformar vidas. Ele um dia passou numa situação onde estava tendo uma construção, e naquela época ferro era uma coisa muito cara. E o ferro, a cabeça de um machado, que é um ferro, caiu no mar. Ferro é um troço muito pesado, caiu no mar, vai afundar. Eliseu foi lá, junto com o manto dele. O milagre aconteceu, o ferro começou a boiar. Quando o manto vem sobre você, você começa a mudar algumas condições. Aquilo que é totalmente normal, você começa a fazer algo que é sobrenatural. Talvez se você chegasse aqui de tarde, você chegou aqui nesse local, poderia estar um pouco quente. Você pegou o ar-condicionado, começou a condicionar esse local e começou a ficar frio. Quando a unção vem sobre você, você começa a mudar condições de ambiente. Amém? Sunamita de novo. O bebê veio a morrer. E a sunamita sabia onde ir. E ela foi até Eliseu. E o bebê ressuscitou. Isso tudo começou a acontecer na vida de Eliseu. Depois que ele começou a honrar a vida de Elias. E ele recebeu a porção dobrada. A viúva, teve a história da viúva também. Que só parou quando a botija terminou. Mas enquanto tinha botija ali, a provisão estava entrando. Quando o manto vem sobre você, provisão não falta. Provisão não falta. E sabe quando o manto vem sobre Eliseu, coisas sobrenaturais começam a acontecer.
Porque um dia ele desejou a porção dobrada. Ele desejou aquilo, porque se ele não tivesse desejado, não iria acontecer. Mas ele desejou receber aquela porção dobrada. Amém? E sabe, talvez tenham pessoas aqui que fez o chamado, está cumprindo o chamado, mas está um pouco enfraquecido, está servindo em algum departamento, mas acha que não tem muita utilidade. Sabe, setas malignas que Satanás está tentando colocar na mente de alguns jovens, tentando te sinalizar para você que aqui é o lugar errado, que é melhor mesmo é desistir, dar um tempo disso aqui. Vai dar o tempo de quê, queridão? Vai dar o tempo de quê? Você vai dizer, vai olhar para trás? Você já pegou a mão no arado, queridão? Vai até o final. Vai até o final. Quando o manto caiu sobre a vida de Eliseu, as condições que ele vivia foram alteradas. As condições que ele vivia, sobrevivia na casa dele, com a família dele, foram mudadas. Ambientes foram mudados. E ele começou a estar à frente, junto com Elias, um profeta maior que ele, mas que depois Eliseu começou a fazer coisas maiores que Elias, porque o manto veio sobre ele.